A necessidade atual de ser ou mostrar alguma coisa que os outros querem de mim, mas que não necessariamente eu sou, é uma coisa cada vez mais absurda e também perigosa. Tem muita gente adoecendo por causa disso. Tanto que surgiu uma lei na Noruega que proíbe influencers, pessoas da grande mídia, do YouTube e canais de rede social, eles não podem publicar fotos editadas, edições do tipo do Instagram, Snapchat, sem avisar o público, sem avisar os seus seguidores. Então a iniciativa é um esforço para conter essa distorção da imagem corporal. Essas celebridades então são obrigadas a colocar uma legenda informando a edição da foto. Alterei os lábios, corrigi o nariz, aumentei os seios, tirei rugas, celulites. Eles são obrigados a fazer isso por causa do impacto negativo, dizem eles, principalmente nos adolescentes e jovens. A distorção do padrão de beleza, o aumento da baixa autoestima, pessoas deprimidas, pessoas se isolando, uma corrida insana, inclusive, para o mercado da beleza, principalmente o mercado de cirurgias plásticas. As pessoas querendo construir um falso eu para mostrar para os outros. Muita gente está cansada disso, cansada desse fardo de ter que agradar os outros, de desempenhar papéis e ser uma fraude, na verdade, porque isso leva para uma vida sem significado, uma vida sem propósito e leva a uma crise de identidade. Quem sou eu realmente? Talvez você, de uma forma ou de outra, num aspecto ou outro, seja uma dessas pessoas que almeja uma vida autêntica, uma vida sem contradição, uma vida sem compartimento, uma vida sem frustração. É para essa vida que Colossenses capítulo 3, versículo 17, nos convida. O texto diz assim, um versículo curto, simples, conhecido e muito especial. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa é a última marca de um retrato maior que Paulo está fazendo no texto de Colossenses, um retrato de uma igreja saudável. Lá no versículo 15, o texto diz que nós somos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Somos chamados para formar uma comunidade de Cristo que tem umas características que definem a sua saúde espiritual. Primeiro, uma comunidade de gente pacificada por Cristo, gente pacífica e gente que pacifica num mundo que é inquieto e que está em constante atrito. O versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Em segundo lugar, uma igreja, como já vimos, grata. Num mundo incompleto, num mundo ingrato, num mundo que sempre sente falta de algo, a Bíblia diz que a igreja deve ser uma igreja de pessoas agradecidas. Em terceiro lugar, uma igreja baseada nas Escrituras. Num mundo que não tem bases, ou bases fracas, ou bases voláteis e variantes, o apóstolo Paulo diz que a igreja precisa ser uma igreja onde habita ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Uma igreja pacificada, uma igreja grata, uma igreja bíblica, e vimos que a igreja saudável é uma igreja que canta em louvor a Deus, uma igreja adoradora. Num mundo que não agradece, que não louva, um mundo acostumado a exigir e reclamar, nós somos chamados para ser um povo que canta salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. A quinta marca de uma igreja saudável é uma igreja de gente que representa Cristo, como vimos aqui no versículo 17. Uma igreja saudável tem essa característica que vai muito além do que a igreja faz quando congrega, quando se reúne num lugar. Essa marca tem a ver com toda a vida nossa, com tudo que cada um de nós faz o tempo todo, em todo lugar. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Uma igreja de gente que faz tudo o que faz em nome de Cristo. A igreja saudável não é uma igreja que necessariamente tem a melhor banda musical da cidade. A igreja melhor não é a igreja que tem mais poder político, que tem mais membros, que tem o melhor prédio. A igreja mais saudável é aquela igreja
que tem membros que fazem tudo em nome do Senhor Jesus. Em nome de, aqui no texto, significa endossado, ou seja, de acordo com o interesse de Cristo. Significa que toda palavra e toda a ação de cada um de nós precisa ser motivada e precisa ter como alvo a glorificação de Cristo. Para entender melhor isso, você já ouviu a expressão assinar embaixo? Ah, assina embaixo. Por exemplo, quando um presidente de uma instituição assina embaixo de um documento, ele está validando aquele documento. Ele está dizendo que aquilo é o que ele quer. A questão é, Cristo assina embaixo do que eu falo? Cristo aprova, legitima, chancela a minha vida como um todo? Esse versículo está nos mostrando que nós não podemos realizar um único movimento na vida, um único pensamento, uma única palavra, nem mesmo um suspiro, sem o aval do nosso Senhor. Temos que em tudo agir de forma consistente com o que Jesus Cristo é e o que Ele deseja. Cristo assina embaixo, por exemplo, da maneira como eu trato minha esposa. Cristo assina embaixo do que falo e como falo com o meu marido, se você é casada, no seu dia a dia. Se você tem irmãos, Jesus Cristo assina embaixo da maneira como você está tratando os seus irmãos. Cristo assina embaixo da maneira como você trabalha na sua empresa, como você dirige os seus negócios. Cristo assina embaixo do tempo que você gasta com distrações no seu celular ou nas plataformas de vídeos, séries e filmes. Cristo assina embaixo da sua conta bancária, do uso que você faz do seu dinheiro. Jesus Cristo aprova o seu histórico de navegação na internet, aquilo que você faz para se entreter. Cristo assina embaixo do que e do quanto você anda bebendo ou até comendo. Jesus aprova, assina embaixo do seu namoro. Jesus assina embaixo da atenção que você dá aos necessitados. Jesus Cristo vê em você aquele bom samaritano que, quando viu um homem quase morto, injustiçado na estrada, fez o que podia para socorrê-lo. Jesus Cristo assina embaixo do seu comportamento na sua escola. Jesus assina embaixo do seu compromisso, seu envolvimento com a igreja, do seu estilo de vida entre os incrédulos. Uma palavra adequada para esse conceito é a palavra representante. Nós somos representantes de Cristo. Representante quem é? No dicionário é aquele que representa, aquele que age em nome de outra pessoa e tem poderes legais para isso. No latim, reapresentare significa apresentar, estar presente e comparecer. Pense num deputado. Por que nos indignamos tanto com certos políticos, deputados, vereadores? Porque estão ali para representar os interesses de quem o elegeu, mas estão atendendo apenas os seus próprios interesses e os interesses do seu próprio partido, interesses relacionados a finanças, dinheiro e manutenção no poder. Estão usurpando a vocação que foi dada a eles. Nós, como cristãos, temos uma vocação: agir em nome de Cristo. Não podemos usurpar essa vocação que nos foi dada. Nada indigno, nada reprovado por Cristo pode ser feito ou falado por nós. Jesus tem que ser o elemento da minha vida, a esfera da minha vida. Tudo tem que ser feito de maneira que a presença dele, o caráter dele, a vontade dele estejam sendo apresentados e não sejam ofendidos. É como se Jesus estivesse agindo através de nós e nós atuando como seus agentes ou representantes. Eu quero fazer 3 breves considerações a respeito disso. A primeira consideração é que fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida sem contradição. Sem contradição entre crença e prática. Sem contradição entre o comportamento na igreja e na sociedade. Façam tudo em nome do Senhor Jesus significa que a vida toda é sagrada, que Cristo tem a primazia, o primeiro lugar na vida toda e que minha vida é integral. Deixa eu dar um exemplo para você. Na vida profissional, a recomendação e até a legislação
diz para você separar o trabalho da sua vida privada. Por isso que ainda temos algumas leis trabalhistas sobre carga horária, semanal, hora extra, folga e direitos em relação a isso. Para o bem-estar físico, emocional e familiar do trabalhador. Ele precisa chegar em casa e a partir daquele horário que ele saiu do trabalho, ele não está trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para ser seguidor de Jesus, não há carga horária. Não há hora extra e hora de trabalho. Nós somos cristãos em tempo integral. Isso é o oposto do estilo de vida religioso, o estilo de vida dos fariseus na época de Jesus. Os fariseus eram homens que faziam coisas boas para que eles parecessem bons aos olhos das pessoas, das quais eles estavam buscando aplausos. Você não tem a dúvida que os fariseus adorariam uma rede social hoje em dia. Só que essa mentalidade de fazer o bem para parecer bom, para impressionar, abria precedentes para buracos negros em suas vidas. Fendas morais que eles achavam que ninguém via. De modo que um fariseu poderia ter uma vida dupla, uma vida religiosa. E Jesus denunciou isso, dizendo que eles pareciam bons por fora, mas eram podres por dentro. A vida de Jesus, a vida seguindo Jesus, é totalmente diferente da vida religiosa, é o oposto da vida religiosa. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida sem contradição. Segundo lugar, segunda consideração, fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida sem compartimentos. É a descompartimentalização. Né? Vai na contramão de compartimentalizar. Com Jesus e seguindo Jesus, eu não reparto mais a minha vida. Eu vivo uma vida só. Eu não tenho mais compartimentos. Eu sou um só, uma só, o tempo todo. Você já viu acontecendo isso? Uma pessoa se surpreende com a outra a tal ponto que diz: uau! Nunca esperava isso de você. Muitas vezes isso acontece porque um compartimento que estava escondido foi revelado, foi descoberto. Era uma realidade que estava oculta e veio à tona. O convite do apóstolo Paulo para fazermos tudo em nome do Senhor Jesus é um convite a uma simplicidade que é libertadora. É um convite para você não mais repartir sua vida em blocos nos quais você desempenha papéis como que numa atuação teatral. Essa compartimentalização da vida é estressante, leva-nos ao caos, ao colapso, ao esgotamento, que a gente vê muita gente sofrendo nos dias de hoje. A necessidade de ser, a cada hora uma coisa, a cada hora agradar alguém, a cada hora mostrar uma cara, uma imagem, papéis em compartimentos. Eu preciso ser uma boa mãe. Eu preciso ser uma boa filha. Eu tenho que mostrar felicidade, realização, mostrar aventuras nas redes sociais. Não, mas agora eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa sarada, que eu tenho um corpo definido. Mas eu tenho que me parecer uma pessoa legal, descolada, que bebe, que é divertida, então eu saio com amigos e sou aceito no meu grupo de relacionamentos. Eu tenho que me mostrar e aparentar que sou um profissional bem-sucedido, focado no mundo dos negócios. Eu preciso ser o adolescente que está por dentro dos animes, dos games, das séries. Meu casamento é legal e eu preciso mostrar isso, mostrar que eu tenho uma família feliz. E sem esquecer de mostrar também que eu cumpro o papel de um bom cristão na igreja, na frente do pastor. Jesus está chamando você e dizendo o seguinte: para com tudo isso. Isso tudo só faz mal para você. Vamos simplificar as coisas? Jesus está dizendo: vamos libertar você? Você não precisa representar mais nada para ninguém. Você não precisa ser o que você quer que os outros vejam em você. E você não precisa ser o que os outros esperam que você seja. E você não precisa mais cumprir papéis diversos na sua vida que tornam a sua existência um caos, uma bagunça, uma insanidade. Jesus está dizendo: seja apenas isso, uma cópia fiel e autêntica de mim mesmo o tempo todo. Simplicidade significa isso. Ser um só, ser uma coisa só. Representar Cristo em todo tempo, em todo lugar.
e estar preocupado realmente com isso. Conhecer mais e mais o Cristo do Evangelho, aprender mais e mais dele, estar mais e mais íntimo dele, vendo quem ele foi, como ele viveu, o que ele fez e o que ele deixou de fazer, e imitá-lo. Isso e apenas isso. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida então sem compartimentos. Eu não cumpro mais diversos papéis, eu tenho um papel só. E aí eu quero fazer a terceira consideração para você. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida sem frustração. Essa vida contraditória dos fariseus, que separava o espiritual do secular e eles tinham que mostrar que eram bons as pessoas, essa vida adoece a alma. A vida simples é a vida de ser uma coisa só. A vida de ter propósito, de ter uma clareza, de ter uma segurança e de provar verdadeira satisfação e alegria. E ponto final. É a bênção da coerência, da simplicidade, da integridade. Eu simplesmente sou uma pessoa que procuro fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Note que Paulo, de propósito, diz que ele é o Senhor Jesus. Essa palavra Senhor, não se esqueça, mostra a autoridade que ele tem para exigir a nossa subordinação a ele. E é isso que vai trazer para nós saúde. Saúde mental, saúde emocional, espiritual. Não é à toa que o versículo termina dizendo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa vida piedosa, essa vida endossada por Cristo, em que eu procuro fazer tudo de uma maneira que Cristo assine embaixo, ela não é um fardo imposto goela abaixo, mais um papel estressante para eu cumprir. Não, é uma vida em que eu estou sendo alimentado, permeado e abençoado com a gratidão. A gratidão toma lugar da frustração quando eu tenho essa vida simples, focada em agradar a Cristo. Nós descobrimos e curtimos verdadeira satisfação. Eu vivo de acordo com a verdade de forma autêntica e integral. Submeter tudo à vontade de Cristo não é religiosidade escravizadora, é submissão voluntária, libertadora e prazerosa. Sabe o que acontece quando você e eu queremos fazer as coisas em nosso nome, desempenhando papéis, mostrando o que os outros querem ver? Isso só nos traz motivos para tristeza. Romanos 8,6 diz assim, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que Cristo controle a mente resulta em vida e paz. O verso 7 diz assim, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que quando o ego está no comando, o rei está sendo usurpado e isso vai incomodar. Paulo está dizendo aqui que o nosso ego, então, por causa disso, só produz o que é mal e prejudicial. Pensa comigo, tentar viver uma vida dupla, fazer algumas coisas em nome de Cristo, na igreja, por exemplo, cantando, orando, conversando com as pessoas da igreja, tentar fazer algumas coisas em nome de Cristo, mas fazer outras em meu próprio nome ao longo da semana, isso é estressante, frustrante, causa ansiedade. Você se vê como uma fraude humana ambulante. Ou tentar viver uma vida compartimentalizada, como falamos agora há pouco, é exaustivo, extenuante, esgota nossas forças. Você vai se sacrificar no palco da vida, tentando satisfazer os olhares e as expectativas dos outros. E sabe o que vai ganhar com isso? Nada. Porque o segredo da paz interior, o segredo de viver uma vida de ação de graças, é viver uma vida inteiramente dedicada a Cristo. O meu apelo para você é que você faça parte de uma comunidade diferente, de uma igreja de gente que está aqui para representar Cristo, para fazer tudo na vida com o endosso do Senhor, num mundo de pessoas que estão buscando destaque para si, muitas vezes dentro das igrejas, um mundo de gente que está aqui apenas para impor a própria vontade, exigir que se cumpra os próprios interesses, cumprindo papéis que são falsos, vivendo uma vida contraditória. O chamado de Cristo para você e para mim, fazer tudo em nome do Senhor Jesus,
que é uma vida sem contradições, uma vida sem compartimentos e uma vida sem decepção. Você não estará mais presa à necessidade de causar, de impressionar ou de aparentar. Você vai ter a liberdade de ser simples, ser uma coisa só, ser alguém que faz tudo em nome do Senhor Jesus. Queria orar com você nesse sentido. Obrigado, Senhor Jesus, por nos convidar a essa vida única, essa vida simples, em que não importa mais a impressão que causamos, não importa mais o papel que queremos mostrar, importa somente fazer tudo aquilo que o Senhor faria e agir somente da maneira como o Senhor agiria e fazer tudo de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. E este é o caminho para a nossa paz, para a nossa experiência de uma vida não decepcionante, não frustrante, mas uma vida de gratidão, uma vida alegre, uma vida satisfeita. Dê-nos poder e vontade e capacidade para fazer tudo, seja em palavras, seja em ação, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E que a nossa igreja seja diferente e possa se distinguir nesse mundo como uma igreja de gente que vive assim, submissa ao Senhor Jesus Cristo. Te damos graças e oramos em Teu nome. Amém.